O presidente Lula convida Volodymyr Zelensky para a reunião durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Reportagem de André Anelli. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, está na comitiva da viagem do presidente Lula a Nova York. Em conversa com jornalistas neste domingo, ele confirmou que o governo brasileiro pode ter uma reunião bilateral com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Nova York. Para que o encontro ocorra, o governo brasileiro ofereceu 2 horários a Zelensky. A previsão é que a reunião bilateral entre Lula e Zelensky ocorra na segunda ou terça-feira, após a abertura da Assembleia Geral na ONU. Lula defende a criação de um grupo de países neutros para ajudar a costurar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Durante o G7 no Japão, um encontro frustrado entre os 2 líderes gerou desgastes. Mesmo com o Brasil votando a favor da Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU, a falta de uma posição clara de Lula condenando a Rússia e defendendo sanções a Putin já foi alvo de críticas, inclusive do próprio Zelensky em entrevistas. Além da reunião com o ucraniano e da própria Assembleia Geral, existe ainda a previsão de um encontro com o presidente americano Joe Biden. A pauta do encontro não foi divulgada. Em seguida, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos vão lançar uma iniciativa conjunta em defesa do trabalho decente. O compromisso foi anunciado pelo governo brasileiro como uma iniciativa global para o avanço dos direitos trabalhistas na economia do século XXI. O evento vai ter a presença de representantes sindicais brasileiros e americanos. Outros encontros bilaterais também estão em negociação pelo governo brasileiro e podem entrar na agenda. Lula está com uma comitiva de peso em Nova York, que inclui ministros como Fernando Haddad da Fazenda. Também acompanham o petista os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de diversos parlamentares aliados. A expectativa é que a viagem sirva para destravar temas de interesse do governo no Congresso e buscar investimentos no país. Neste final de semana, Lula participou de uma reunião com empresários. Ele também foi recebido em um jantar oferecido pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes. De Brasília, André Anelli. Bom, girando os nossos comentaristas, nessa segunda-feira temos aqui o Roberto Mota e a Amanda Klein. Começando por você, Amanda, bem-vinda, boa semana. Bom, primeiro sobre o conteúdo do discurso de Lula amanhã e também essa possibilidade de um encontro com o Zelensky, o que não aconteceu em outros eventos, não é? É isso, Thiago. Bom dia a você, Lívia, Mota, nossa audiência da Jovem Pan. Eu acho que, em primeiro lugar, Thiago, o discurso de Lula amanhã na Assembleia Geral da ONU, que pode ser considerada a principal tribuna internacional e a principal tribuna do multilateralismo, deve resgatar, deve trazer de volta ao Brasil um caráter institucional, que era tão desprezado pelo governo anterior de Jair Bolsonaro. Todas as vezes que Bolsonaro discursou nessa tribuna, usou o palco para fazer ataques a adversários políticos, promover teorias conspiratórias, falar contra a vacina, fazer um discurso principalmente voltado ao seu público interno. E não é o que o Lula vai fazer. Lula vai voltar, vai trazer a diplomacia de volta à cena internacional. Ele vai falar sobre a governança global e vai criticá-la, como tem feito, pleitear provavelmente mais um assento no Conselho de Segurança da ONU, vai falar sobre a ascensão do Sul global, ele que se arvora como um dos representantes, um dos muitos representantes desse Sul global, que ele acha que é mal representado ou subrepresentado na seara internacional. Naturalmente vai falar sobre desenvolvimento sustentável, sobre meio ambiente, deve tocar na questão da guerra na Ucrânia, mas sempre enfocando a paz, né? Que os atores mundiais, os atores globais sejam capazes de sentar na mesa para negociar alguma solução de paz. E vai falar também sobre desigualdade social, sobre pobreza, temas que lhe são muito caros, e também agora que o Brasil é o presidente de turno do G20 pela primeira vez na história, já deixou claro na última reunião, na semana passada, que essa será a agenda prioritária, né? Focando em redução das desigualdades, da pobreza, da fome, etc. Tem um encontro muito esperado com Joe Biden, que vai acontecer na quarta-feira, mais um segundo encontro dos dois, em menos de um ano. É um momento importante, eles vão discutir uma pauta comum, que é a melhoria das condições de trabalho. Tem outras pautas que
tangenciam a relação dos dois, como o desenvolvimento sustentável, o meio ambiente, que é um tema muito caro ao Joe Biden também, e a democracia. Espero que eles consigam, com isso, se reaproximar e aparar algumas arestas que ficaram soltas, principalmente por conta das declarações de Lula, que não foram muito amigáveis aos Estados Unidos. A insistência dele também em falar sempre sobre a Rússia, no conflito da guerra na Ucrânia, e também pleiteando o uso de outra moeda nas relações comerciais. E aí, o encontro muito esperado com Zelensky também, se confirmar, se os dois conseguirem sentar à mesa de negociações, será talvez o principal ponto dessa agenda, dessa viagem de Lula a Nova York. Roberto Mota também conosco. Mota, boa semana para você, bom dia. A Amanda fez um bom resumo de quais deverão ser os principais temas que serão destacados nesse discurso de Lula amanhã na abertura da Assembleia. Se você fosse escolher um que fosse ganhar mais destaque e relevância por parte do presidente Lula, que vem com essa promessa de representar os países em desenvolvimento, pelo menos no sul global, qual seria esse tema que ele destacaria, na sua opinião? Não há dúvida nenhuma qual vai ser o tema. Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. O tema vai ser: Bolsonaro era malvadão. Por causa dele, o mundo não gostava do Brasil. Agora, o Brasil é amado pelo mundo. Essa viagem, como disse muito bem o nosso repórter, serve principalmente para destravar temas de interesse do governo na Câmara. Serve para melhorar a pauta da mídia. Serve também para reforçar a narrativa de que Bolsonaro era mauzão e brigava com todo mundo. Mas agora, com o PT, o Brasil voltou à cena internacional. Voltou aos braços de Cuba, Venezuela, da Rússia e do Irã. Quem sabe o PT não vai aproveitar a bancada da ONU para falar sobre desigualdade. É um tema apropriado agora que esse governo já passou quase 2 meses viajando no exterior, gastando o dinheiro do pobre em hotéis de luxo. Quanto ao encontro com Zelensky, é recomendável que não esqueçam de levar o intérprete dessa vez.